está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte, HD, nos municípios de Magé, Guapimirim, toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, em mais 43 municípios, também no canal Circuito Aberto, o canal oficial do portal Circuito Aberto News. No programa de hoje nós vamos falar da frase polêmica do ex-presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Moraes perdeu o prêmio Jabuti. A oposição toma o Congresso. Eles fazem uma ocupação no Congresso essa semana. E também o Lula, a declaração lá do Lula, falando que vai ser mais esquerdista e mais socialista ainda. Apertem os cintos. Está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E já vamos começar com uma polêmica que está tomando conta das redes sociais. A declaração do Felipe Santa Cruz. Quando eu falo sempre no programa em relação ao silêncio ensurdecedor da OAB, teve até alguns amigos advogados que veio falar comigo, poxa, você está pegando pesado. Aí vem o ex-presidente da OAB e dá uma declaração logo após a prisão do presidente Bolsonaro, a prisão domiciliar. Ele fala que colocar no paredão, prender e dar uma bala na nuca. Se isso não for discurso de ódio, eu não sei mais o que é discurso de ódio. O ex-presidente da OAB, esquerdista de carteirinha, isso corrobora tudo que eu venho falando em relação à OAB. Quando eu comecei a ver partidos políticos fazendo campanha para presidentes de OAB, tanto nacional como estadual, como municipal, a política entrou dentro de uma instituição que deveria ser em defesa do advogado e não em defesa de grupos partidários. Por que será que a política entrou tão forte dentro da OAB? Exatamente para colocar na presidência nacional presidentes como esse senhor que acabou de falar que os bolsonaristas merecem uma bala na nuca. Uma bala na nuca. Como eu falei anteriormente, isso é discurso o quê? De amor? A OAB, que eu sempre falo aqui, vai falar alguma coisa ou vai ficar em silêncio? Quando eu falo OAB, eu não falo todos os advogados. Não estou falando dos advogados, estou falando da instituição. Eu tenho grandes amigos, grandes advogados, grandes amigos juristas que não concordam com nenhum ato que o STF está fazendo, que concordam e falam declaradamente das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Mas como a esquerda ocupou o espaço dentro da OAB e essa atual gestão da OAB não fala nada das prerrogativas dos advogados de defesa que não conseguiram acesso aos autos, da defesa da liberdade de expressão, tanto da imprensa quanto dos cidadãos. E me vem uma declaração como essa. Até onde vai o ódio dessa elite progressista com o ex-presidente? Até onde vai o ódio de advogados que babam o ovo do Supremo Tribunal Federal, como eu já falo sempre, por ações milionárias de empresas que têm causas no Supremo, e ficam esse clubinho, um clubinho de advogados partidários, que as campanhas da OAB são campanhas milionárias atualmente,
Parece campanha para vereador, campanha para deputado estadual. Para você ter lá, ser presidente da OAB. A OAB que já foi um dia defensora das liberdades. A OAB que já defendeu a população brasileira em plena ditadura. A OAB tinha a voz na defesa dos direitos e do Estado democrático de direito. Aí vem um cidadão como esse, que foi presidente da OAB nacional, e fala que os bolsonaristas merecem uma bala na nuca, comemorando uma prisão questionável, ilegal, arbitrária, em cima de um cidadão brasileiro que é ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E depois vocês vêm falar que isso aí não é uma perseguição política. Depois vocês vêm falar que o Brasil vive um Estado democrático de direito normal. Vivemos uma normalidade. Onde uma pessoa como essa, o Felipe Santa Cruz, fala isso abertamente em público, na rede X, e nada acontece. Isso é discurso de ódio. Isso não vai estar lá no discurso de ódio, com ataque antidemocrático, um ataque vil à população brasileira conservadora, que é a maioria da população brasileira. Essa frase foi uma frase que atingiu diretamente toda a população brasileira. Isso só se via em regimes como a Rússia, como a China, o famoso paredão do regime nazista. A bala na nuca é um tiro contra a democracia. Essa bala na nuca que ele falou é um tiro contra a liberdade de expressão. É o tiro contra a população brasileira. Essa frase que ele comentou, a bala na nuca, tem que ser lembrada. E não pode ser apagada por essa mídia aí que não está comentando muito sobre o assunto. Sai uma nota ou outra e fica por isso mesmo. Aí eu volto a falar aqui, cadê a OAB para recriminar uma frase como essa? Aonde está? Felipe Santa Cruz é secretário do Eduardo Paes. Aqui, ligado aqui no Rio de Janeiro, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei se é secretário ou tem alguma função lá dentro. Vai ficar por isso mesmo? Eu vi o Satier, meu amigo Satier, Rafael Satier, fez um pronunciamento na Câmara ontem falando sobre isso, mostrando e indignado, como todo brasileiro deveria ficar indignado com uma frase como essa. E depois vem dizer que nós vivemos numa democracia. Uma democracia que se propaga uma bala na nuca como forma de comemoração. Mas nós já vimos a esquerda falar em pegar em armas, já tivemos a Benedita da Silva falando que temos que derramar sangue, já tivemos integrantes do PT falando que tem que colocar o paredão. E nós, conservadores de direita, que somos os propagadores de ódio, nós que defendemos uma ditadura. Felipe Santa Cruz, um recado para você. Para de ser fanfarrão. Entendeu? Porque isso que você fez aqui, você falou para mim também. Que você generalizou. Todos merecem uma bala na nuca. E se você falou que merece uma bala na nuca, vem aqui e me dá essa bala na nuca que eu quero ver. O petista é assim. Eles só são homens, só são malvadões, fortões, gigantes em redes sociais. Que ali a distância que a internet propaga, o discurso fica lá. Ele já deve ter apagado esse print, não sei, mas estou deixando registrado como vários outros veículos deixaram registrado. Já falando e continuando essa questão socialista que eu falo, nós conservadores falamos sempre
que o Lula quer implantar um socialismo no Brasil, que o Foro de São Paulo existe e a grande mídia, a velha imprensa, diz que não, e cada vez mais fica mais descarado. Lula falou num pronunciamento agora que será cada vez mais esquerdista. Vamos ver um trechinho desse pronunciamento dele. A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Eu preciso falar alguma coisa, eu estou inventando alguma coisa, é teoria da conspiração ou que esse ex-condenado acabou de falar não é o que nós sempre falamos. Vou ficar mais esquerdista e mais socialista. Essa frase deixa claro a ligação obscura e a entrega ao Brasil, do Brasil, para a China, para o PCC, que o Lula tanto ama esse regime chinês, que o Brasil está aliado ao caminho errado da história, nós já sabemos. E ele fala isso logo após falar que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas como já falei num programa passado aqui, olha o print da matéria aí, ó, que os dados foram falsos do IBGE. Que o IBGE é controlado por um esquerdista que colocou o nosso mapa de cabeça para baixo, o Brasil no centro do mundo, ainda trocou os estados de posição. E já houve denúncias de manipulação de dados e pessoas do IBGE que se afastaram por causa disso. Então é um governo de uma farsa. É uma farsa, é uma narrativa, é mentira em cima da mentira, uma imprensa canalha que fica criando essas narrativas, defendendo um autoritarismo judiciário, com várias narrativas que vocês estão vendo pela internet aí, dizendo que a ONU falou, o The Economist falou, estão puxando matéria e plantando matéria em tudo quanto é lugar, tentando defender o indefensável. As provas são claras. A Vaza Jato 2 está aí. É claro, está tudo ali. Tudo que nós vínhamos falando está ali. E agora nós temos discursos como esse do Lula. Estamos virando uma Venezuela. Como é que um discurso desse vai impactar no mercado? Faria Lulis, cadê vocês, defensores da democracia, que assinaram aquela cartinha da USP e assinaram essa outra cartinha agora da USP também, quanto tarifaço? Vivemos num país com Estado democrático de direito, num país de livre comércio? Ou estamos caminhando para um país de esquerda, de extrema esquerda e de socialismo, cada vez mais extremista, como o próprio ex-condenado que voltou à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin, que é o seu vice, que era do PSDB, que fazia parte da dança das tesouras, que enganou a população a vida inteira, como se o PSDB fosse um centro-direita. Hoje nós sabemos que os tucanos estão despenados, que é uma esquerda barata, porque o Lula é extrema-esquerda declarada. Agora o PSDB se diz... O PSDB é igual o MBL, Movimento Bumbum Livre, que essa turma também não engana ninguém. Os oportunistas de carteirinha, que batem palma para maluco dançar, querendo brigar pelos interesses próprios. Em relação ao posicionamento de Lula, que nós fomos impedidos de falar isso durante a campanha, e está aprovado no Vaza Toga 1 e Vaza Toga 2, e nós temos hoje um ministro sancionado, junto com terroristas do Talibã, Hezbollah, Hamas,
traficantes, criminosos, violadores dos direitos humanos. Nós temos o ministro no lixo da história mundial. Então nós não precisamos falar nada, né? As provas estão aí. Mas, para quem fala que defende a Constituição, quando outros ministros se levantam e dizem: Alexandre de Moraes é um herói por estar defendendo a nossa Constituição. Ele foi até indicado ao prêmio Jabuti com um livro de direito constitucional, se eu não me engano. É irônico. Se ele é tão defensor da Constituição, perdeu o prêmio Jabuti na categoria Direito e a imprensa não fala nada. Quando ele foi indicado ao prêmio Jabuti na categoria de livros de direito, deve ser esse livro constitucional dele, o livro que ele não prega nada, que ele não faz nada do que ele escreveu. Se você pegar o livro do Alexandre de Moraes e ler, tudo que ele aplica não tem nada a ver com o que ele escreveu. Eu acho que ele devia escrever um novo livro. Como transformar o direito constitucional no Alexandrina, ou na Alexandrina, onde interpretações valem mais do que a lei. A Constituição viva, como diz Luiz Roberto Barroso, que agora está querendo sair fora aí e tentar uma embaixada, mas vai ser pego também que foi cúmplice do crime. Se não fez nada, é cúmplice. Mas o Perdeu Mané agora veio perder o prêmio Jabuti, Mané. Porque quem defende o direito... Isso deve ter sido feito também na Lei Magnitsky. Com certeza foi. Imagina, prêmio Jabuti para um sancionado com criminosos terroristas. Mas o mundo dá cambalhota. Isso seria uma derrota simbólica? Já seria um sinal dos desgastes acadêmicos por botar em prática o que não está na Constituição, então agindo fora da lei, à margem da lei. Então, se age à margem da lei, é um marginal. Agiu à margem da lei, é um marginal. E se tiver 3 ou mais, vira uma formação de quadrilha, uma organização criminosa. Será que a primeira turma é isso? Bom, se estão em silêncio e estão acompanhando a pessoa que anda à margem da lei, suponhamos que em breve teremos mais novidades dos ventos de liberdades que sopram do norte das Américas aqui para o Brasil. Nessa última decisão do ministro Moraes, o racha no Supremo já é certo, né? Vários ministros já ficaram incomodados com essa questão dessa ilegalidade, mais uma vez, dessa caminhada à margem da lei do direito constitucional, que ele perdeu o prêmio Jabuti na categoria de direito por não cumprir o que ele próprio escreveu no livro. Eu sou jornalista, não sou advogado, mas eu tenho amigos advogados que leram, estudaram o livro de Alexandre de Moraes e falaram: cara, se você ler o livro dele, é só você botar tudo ao contrário do que ele escreveu, é o que ele está fazendo. É um livro às avessas. Por isso que eu estou falando isso aqui. Minha gente, como eu sempre falo, o Brasil não é para amadores. Se você está curtindo esse programa aí, deixa um like, curta, comenta, compartilha, porque aqui nós falamos o que muitos não querem ouvir. Aqui nós falamos a verdade. Aqui a pauta é quente mesmo. Por isso o nome. É a headline da notícia, é o que está acontecendo no momento, e aqui a gente vem mostrar o que esse grande conglomerado da velha mídia carcomida paga pelo dinheiro público não faz. E nós aqui fazemos. Mas eu acho que agora o Congresso Nacional, depois das manifestações, tomaram coragem.
salvando poucos que sempre estavam ali na linha de frente, eu acho que agora uma maioria tomou vergonha na cara. Ou está com medo da eleição, estão com medo da eleição e já sabe que a população brasileira já está de volta às ruas. Tivemos manifestações ontem na Paulista à noite, tivemos carreata em Brasília, tivemos manifestações também em frente à casa do Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tivemos manifestações aqui na minha cidade de Niterói. Tivemos manifestações em São Gonçalo. Estamos tendo manifestações espontâneas da população brasileira no Brasil todo. Estamos acompanhando a questão dos senadores. Já temos 30 e poucos, não é que eu acho que é isso. Não tenho os dados aqui, mas já ganharam mais 4 assinaturas. E aí eu vim aqui me perguntar aqui, o senador do meu estado, do Rio de Janeiro, senhor Romário, peixe de quem, irmão? Peixe do Lula ou peixe do Moraes? Se elegeu pelo PL na carona das pautas conservadoras que o PL e o bolsonarismo defende e a direita conservadora defende, e agora no momento de botar sua cara lá para votar, botar sua assinatura lá no impeachment de Alexandre de Moraes, vai ficar jogando futevôleizinho na praia. Você, como jogador, não tem nada a falar. Nada. Nada a falar você como jogador de futebol. Nada. Mas como senador do Rio de Janeiro, você é um perna de pau. Um traidor dos seus eleitores. Já tivemos pronunciamento do Alcolumbre, né, falando que essa tomada do Congresso é uma coisa antidemocrática, é um abuso. O Hugo Mota também falou ontem, que estava viajando, né, que ia ter reunião no Colégio de Líderes, exatamente para poder discutir essa ocupação. Os deputados e os senadores agora, eles têm um motivo. O povo brasileiro já está na rua. Como eu não tenho político de estimação e acho que nenhum eleitor tem que ter político de estimação, nós temos que continuar cobrando todos. O que eles estão fazendo agora não é mais do que obrigação. Não é mais do que uma obrigação cívica a defesa dos nossos direitos, do direito dos eleitores. Muitos ali estão começando, os deputags e senategs, senalikes e depulikes, aderindo exatamente porque está sentindo que o buraco é mais embaixo. Mas a gente tem que ter precaução em cima disso para analisar quem são realmente as pessoas que estão defendendo lá. Porque é muito fácil entrar num movimento depois que a população foi para a rua, mas antes estavam calados. Antes não estavam falando nada. E agora vem todo mundo botando a carinha para poder falar. Não estou reclamando do ato, mas isso já deveria ser feito há muito tempo. Bloquear todas as pautas da casa, colocar o que a população quer realmente ali, que é anistia geral e irrestrita, como essa esquerda de cérebros atrofiados tiveram. Quando então ex-presidente General Figueiredo deu anistia irrestrita para todo mundo. Foi daí que surgiu o PT logo depois, em 80. A anistia deles foram para criminosos armados, grupos armados, terroristas que explodiam carros, explodiam aí, sequestravam embaixadores estrangeiros, queriam implantar a ditadura do proletariado. Exatamente, a extrema esquerda, esse que você viu agora eu falando, o Lula falando, que cada vez mais socialista. Socialismo é isso. Só que o que eles querem além do socialismo, eles querem a ditadura mesmo. E estão conseguindo a ditadura só que do judiciário, não a ditadura do proletariado. Até eles estão na mão do judiciário. Mas como eles andam em conjunto, é um consórcio, isso aí só o tempo irá dizer, e as sanções americanas que estão vindo, que são sanções contra pessoas, CPF.
Então essa balela de ataque ao Estado democrático, à soberania nacional, é balela, é narrativa. Narrativa canalha dessa imprensa e desses esquerdistas malucos que ficam na rede social falando de soberania nacional. Como eu já falei e continuo falando, nós estamos vivendo uma soberania ditatorial. Agora, se essa ocupação vai dar certo ou não, não sei. Mas que eu apoio esse ato, pelo menos estão botando a cara. A esquerda já está falando que eles estão atropelando a democracia. Quem são vocês para falar em atropelo da democracia? Se vocês pregam exatamente o atropelo da democracia, se vocês pregam a censura, se vocês pregam a perseguição, se vocês pregam a tortura, se vocês pregam uma bala na nuca, como falou o Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da OAB, como Benedita da Silva já falou, teremos derramar sangue. Isso é normal, isso é a democracia que eles defendem. Mas a nossa pauta é a pauta da população brasileira. A única coisa que nós queremos é a volta à normalidade. E como é que a gente não está pedindo nada mais do que a lei verdadeira seja cumprida? Que a nossa Constituição seja cumprida. Que o que está escrito ali, que foi promulgado em 88, depois de muita luta da população brasileira, a nossa Constituinte de 88, que tem suas falhas, mas a gente quer que aquilo ali, essa carta, esse livro, que é a carta magna do nosso país, que rege todas as outras leis, seja respeitada. Isso é ataque antidemocrático? Protestar ou censurar quem protesta é o que eles querem? Já estão pedindo para derrubar as contas do Nicolas. Olha a democracia. Olha a democracia. Democracia com tornozeleira eletrônica, democracia com mais de 1.000 pessoas presas sem o devido processo legal, democracias com mortes por tortura sob a tutela do Estado, democracia com senhoras sendo presas por prints do WhatsApp, por prints de rede social. O gabinete do ódio foi descoberto. Tem até um print aqui que eu vou colocar. Tá rolando na rede. Tá rolando na rede. Olha isso aí, olha isso aí. Ayrton Silveira, delegado técnico por inteligência, coordenação de relatórios e filmagens de rede. Cristina Yukiko Koizahara, deve ser chamado de coisa rara, né? Especialista em redes sociais e análise comportamental, suposta responsável por elastificar alvos como nocivo. É a pessoa que fazia lá as certidões. E quais eram os critérios do alvo nessa democracia relativa que vivemos? Olha de novo aí. Critérios para identificação do alvo. Bandeira do Brasil, camisa verde e amarela, críticas ao Lula e ao PT, conservadorismo político, hashtags pró-liberdade. Está na rede. Isso aqui já é proveniente da Vaza Toga 1 e Vaza Toga 2, que escancara isso que eu acabei de mostrar aqui. Nem sei se esse meu vídeo vai ser derrubado, mas está rolando na rede. E como o meu programa aqui a gente bota o que está rolando na rede, tá aí. Então essa é a democracia. O que motivou a ocupação nós já sabemos, foi o povo na rua. Então nós já sabemos que a pressão funciona. Agora o que eles têm que entender é que a população não tem que ter político de estimação. Nós defendemos uma causa, uma bandeira. São conceitos de liberdade, de família, de tradição, de livre comércio, de liberdade de imprensa. E nós somos contra essa tirania que está instaurada aqui no Brasil, que o mundo inteiro já sabe e cada vez vai saber mais, porque até o filme
do Tavares, o jornalista português, está estreando nos cinemas na Europa, acho que hoje, foi ontem ou hoje, está estreando. Fake Judice, Juiz Fake, está estreando. O mundo está sabendo o que está acontecendo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Mande esse link aí para geral, um grupo de zap, tias do zap, tiozão do churrasco, para aquele seu amigo esquerdopata, cabeça de abóbora, que tem o cérebro atrofiado, que fica defendendo esse regime, que eles não têm como conversar porque não existe diálogo, eles não entendem a verdade. Eles repetem um mantra esquerdista e repetem notícias da Rede Globo. Eu não tem como conversar com uma pessoa assim. Se mais a pessoa quiser, você pelo menos manda o vídeo para ele. Se ele quiser ver, ele vai ouvir poucas e boas verdades aqui na cara dele. Deixe seu comentário aqui, comente, curte, mande geral. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. Aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos